Muita alegria que nós aqui estamos de volta. Mais uma vez nesse cantinho abençoado, protegido por Deus, iluminado por Jesus e com o amparo de Eurípides Barçanufo. Então, é uma escola bendita, onde todos nós viemos aqui aprender os ensinos de Jesus. E que o nosso amado Mestre nos ilumine os nossos passos, os nossos pensamentos, para vivermos melhor. Porque na novela da Rede Globo, das 9, se chama, o sentido de viver. Páginas, Viver a Vida, como que é a novela das 9? Viver a Vida. E eu fico prestando atenção, assim, e veio para mim, assim, falar um pouquinho sobre o sentido de viver. Será que a nossa vida se passa em branco? Sem pensarmos o porquê vivemos? E hoje eu vim aqui convidar vocês para que a gente possa juntos entender o que é viver. Porque viver não é só viver a vida. E para a maioria das pessoas, todos nós achamos que viver é passar pela gestação no ventre materno, porque sim, no ventre materno já existe vida. Desde a concepção, a mãe nem sabe que está grávida, mas já se tem vida, aquele novo ser que está se formando. Então, para a maioria das pessoas, viver é passar pela gestação, é nascer, crescer, sobreviver, morrer. A maioria das pessoas, a maioria de todos nós. Enquanto nós estamos vivos, sobreviver é trabalhar, é nos alimentar, é tomar uma água, é nos vestir, nos calçar. Se estamos doentes, tomar um remédio, ir no médico. E também estudar, divertir. E para outros, é ficar à toa, sem fazer nada. Porque cada um tem a sua opção de vida. Cada um de nós escolhemos a maneira que nós queremos viver. E para muitos de nossos irmãos, nem tudo isso é viver. Porque vivem nas mais precárias condições, não tem nem a maneira de sobreviver. Não tem alimento, às vezes não tem um agasalho, não tem uma roupa, não tem uma família, não tem um pai, não tem uma mãe, vivem jogados pela rua. E assim, existe muitos nessas condições, sem pelo menos poder sobreviver. E outros vivem a vida do outro. Esquece da sua, preocupado com o que o outro está fazendo. O que o outro comprou? Por que o outro não está em casa? Por que o outro viajou? Ou porque vai preocupando simplesmente com a vida do outro, esquecendo de viver a sua. Se importando o que o outro está fazendo. Outros já acham que viver é gozar a vida, Eu vou aproveitar, porque viver é uma lástima. Então, enquanto nós estamos respirando, vamos aproveitar a vida. Aproveitar a vida com todos os tipos de excesso e nem se preocupamos que estamos prejudicando o nosso corpo e o nosso espírito. E muitos vivem para reclamar da vida. Vive queixando, vive reclamando de tudo, a insatisfação é geral, não tem nada bom, e vão levando a vida dessa maneira, simplesmente reclamando de tudo. E quantos dos nossos irmãos perdem a vontade de viver? Quantos abandonam a vida, acham que tirando a sua vida, eles vão ficar mais felizes, porque o mundo é cheio de problema. A vida dele está cheia de dificuldade, está cheio de dor.
então ele tira a sua vida achando que vai encontrar um mundo melhor, achando que vai ser feliz, e se decepciona. Porque a vida continua, ele vai matar o seu corpo, mas o seu espírito continua mais vivo do que nunca. E a decepção é tão grande ao chegar do lado de lá, que ele vai embora com os mesmos problemas que tinha, com as mesmas dores, as mesmas dificuldades, e chegando do lado de lá, a culpa, o remorso, a dor e o arrependimento de ter tirado a vida que Deus nos deu, só Ele que pode tirar. Então, será que essas pessoas, ou cada um de nós, nunca paramos para questionar a razão de viver? Será que nós nunca paramos para pensar se não existe algo mais do que só sobreviver? Então, hoje nós estamos aqui, para ver se existe algo mais do que isso. E vamos questionando, e vamos perceber que somos seres imortais criados por Deus. Justo, bondoso, um Pai de amor, de misericórdia, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, mas não para sobreviver, para viver. E temos que questionar também, por que será que se esse Deus é bom, é justo, por que Ele nos dá um corpo? Vivemos um certo tempo aqui, 60, 70, 80 anos, na parte natural da vida, e temos que perder esse corpo, e ir embora, deixar as nossas conquistas, principalmente dos bens materiais, porque nós vamos vivendo a vida muito para isso, de conquistar bens materiais. Trabalhamos às vezes além do necessário, em excesso, para angariar os nossos bens materiais. E passamos uma vida inteira sem viver, preocupados com a vida do corpo, esquecendo a vida do espírito. E vamos deitando e acordando, Pai? Como diz o Senhor, deita, levanta, almoça e janta, Então vamos viver nessa vida. Passa um dia, passa outro, e aí está a nossa vida esperando a morte chegar. Será que é só isso? O nosso sentido de viver? Não é só isso. Quando se abre para nós as portas da doutrina espírita, nós vamos entender que a vida e a razão de viver é bem diferente do que nós pensamos antes da doutrina espírita. Nós entendemos e aprendemos que nós somos dotados de corpo e também temos uma alma, um espírito, e que essa é uma das nossas vidas. Já vivemos no passado, tivemos várias outras no passado, e vamos ter também outras no futuro. Porque com uma vida só, nós não evoluímos. Não dá tempo de nós adquirirmos os conhecimentos necessários para a nossa evolução espiritual. Então nós vamos indo e voltando, através da misericórdia do Pai, através da reencarnação. E o Pai, na sua bondade infinita, nos dá a oportunidade de viver para crescermos, evoluirmos, não em corpo, mas em espírito. E nós vamos deixando o tempo passar, vamos deitando, levantando, o dia amanhecendo, anoitecendo, e o tempo vai passando. E vamos pensando só no corpo, pensando na beleza física, esquecendo de embelezar o nosso espírito, que é o que continua, que é imortal, que não acaba. E aí, eu imagino que quando nós nascemos nessa vida, Deus nos dá uma caneta e uma folha em branco, para que a gente possa notar o sentido da nossa vida. E quantos de nós
Passada a nossa existência, nós voltamos com a folha em branco, sem anotar nada sequer da nossa vida, e pior ainda, quantos voltam com a folha cheia de borrões? Sem anotar nada e ainda arruma borrões, arruma mais dívidas para serem resgatadas. Portanto, o sentido da vida tem que ser o propósito de viver. Porque muitos vivem sem sentimentos e entusiasmo pela vida. Muitos vivem por viver. E aí, não aproveitam essa chance que Deus nos deu, que é maravilhosa, a nossa oportunidade de viver, e depois chora o tempo perdido. Aí vai reclamar porque não fez o que tinha que fazer. Ou então reclama pela oportunidade perdida. E não usam essa chance que Deus deu. Muitos de nós não usamos essa chance maravilhosa de viver. E usar essa chance é viver intensamente. É nascer para servir, para amar, para ajudar, para trabalhar, para ensinar, para educar. É nascer para evoluir o nosso espírito, apesar de todos os reveses, de todas as dificuldades, de todos os nossos problemas, de todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós devemos viver intensamente, amando a vida, porque a vida é bela. A vida é a oportunidade que todos nós temos. Nós estamos aqui agora, daqui a pouco nós não sabemos. Então nós temos que aproveitar o máximo, de tempo que nós estamos aqui. Não é só respirar, acordar e levantar, não. E procurar trabalhar e angariar bens materiais. É procurar alimentar a nossa alma com o pão espiritual. É deixar os sentimentos e as ações brotarem e dar frutos de felicidade. Temos que viver no mundo, sim, mas não para o mundo. Viver as coisas do mundo, mas não deixar que o mundo tome conta de nós. Não deixar que a parte material fale mais alto do que a parte espiritual. Então, eu pergunto para vocês, quem somos nós? Será que nós já paramos para pensar quem somos nós? Nós somos seres humanos, subindo a escala evolutiva, como se fosse uma escada cheia de degraus. E cada vez que nós vamos evoluindo o nosso espírito, nós vamos subindo esse degrau da escada. E depende de nós passar de um degrau para o outro. Então nós vamos indo e voltando, até nos libertarmos do mal, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, do preconceito, do ódio, do ciúme, da inveja, que ainda está enraizado dentro de cada um de nós. E aí, nós estamos aqui de passagem, então não vamos ficar aqui. Uma hora ou outra o Pai nos chama para prestar contas da folha que Ele nos deu. O que nós anotamos ou o que nós não anotamos? Nós somos, obrigados a prestar conta ao nosso Pai do que fizemos com a vida que Ele nos deu. E aí, eu comparo essa vida que Ele nos dá, todas elas, porque não temos uma só, como uma viagem. E nessa viagem, quando nós vamos viajar, nós temos que levar uma mala, não tem? Nessa mala nós vamos guardar os nossos pertences e vamos para a nossa viagem. E é assim que eu acho, que eu imagino que o Pai faz com a gente. Ele nos manda viajar com uma mala vazia. E aí, durante a nossa existência, nós vamos encher aquela mala. O que será que nós colocamos dentro dessa mala? O que será que nós vamos guardando lá dentro? Em primeiro lugar, na nossa mala, nós vamos guardando os acontecimentos ruins.
Em primeiro lugar. As nossas tristezas, as nossas decepções, as nossas mágoas, ódio, ressentimento, as enfermidades que passamos, os períodos ruins que passamos, pensamentos de vingança, a impaciência, a raiva, a rotina estressante que nós mesmos construímos, e vamos guardando ali o tédio, o medo, a inveja, o ciúme, todos os nossos defeitos, os nossos vícios. E aí, se sobrar um cantinho da nossa mala, nós vamos guardar os acontecimentos bons. E os acontecimentos bons é a nossa saúde, é o bem-estar financeiro, são as amizades que construímos, os relacionamentos bons, seja dois, em família, no trabalho, na via pública, a paz, que às vezes conquistamos também, o aprendizado, a esperança, o amor, a confiança, as virtudes positivas. Aí nós guardamos tudo dentro dessa mala. Só que de vez em quando, essa mala nossa, ela precisa ser esvaziada. Ela está tão cheia, mas tão cheia, que precisa a gente tirar um tempinho e fazer uma faxina nela. E nós esquecemos de limpar a nossa mala e vamos jogando mais coisa lá dentro. Seja coisa boa, seja coisa ruim, mas principalmente nós guardamos as coisas ruins. E vai passando o tempo, a nossa mala vai ficando tão abarrotada, é como se nós fôssemos colocando roupa, e vai chegar num ponto que nós não conseguimos fechar essa nossa mala. E aí vaza tudo para fora, para as extremidades. E aí não tem como a gente fechar ela. Nós vamos acumulando anos a fio o sentimento ruim. Se uma pessoa nos prejudica, lá nos anos 80, 70, está ali guardado ainda. Nós não limpamos, não deixou lá dentro. Se alguém nos faz um mal no passado, está ali guardado. Se fez ontem, também está guardado. Se fez hoje, antes da gente vir para cá, jogamos lá num cantinho que sobra. Se estamos magoados, tristes, decepcionados, guardamos dentro da mala. E ali vai enchendo a nossa mala. E não sobra espaço para bagagem boa, porque nós esquecemos de faxinar essa nossa mala, esquecemos de limpar o nosso coração desses sentimentos negativos que nos prejudicam, porque muitas vezes nós odiamos uma pessoa e desejando que ela morra até, né? Quantas vezes desejamos, o ódio é tão grande, né? Parece um veneno que nos corrói, e nós desejamos, né, para o outro, e esse veneno é que nos prejudica mais ainda. Nós desejamos o mal para o outro e o mal se volta para nós. E aí nós vamos passando. E esse sentimento nos fazem mal. A mala encheu, é como se eu enchesse esse copo de água aqui, ó, e fosse derramando para fora. Então a mala está cheia de coisas ruins, da bagagem ruim, porque nós não colocamos a bagagem boa. Nós esquecemos do perdão, nós não perdoamos a quem nos prejudicou, nós não esquecemos da tristeza, da decepção, da mágoa, então não tem espaço para as coisas boas. E aí, quando a mala está vazando para fora, quem que sofre as consequências? É o nosso corpo, né? O nosso corpo físico. Aí que vem os problemas, né? A úlcera nervosa, a gastrite nervosa, vem o infarto e quantas outras doenças que se dizem que vêm através dos nossos pensamentos negativos. Então, eu pergunto para vocês, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com essa nossa mala? Encontrar tempo, coragem para limpar ela. Nós vamos ter que ter um dia para limpar a nossa mala, porque ela está tão empoeirada, está tão embolorada, amarelada e até estragada. A fechadura não funciona mais. Nem tem a fechadura não. E às vezes a gente perde até a chave. Perdeu a chave, não tem como, né? Está tudo transbordando, mas não conseguimos abrir porque perdemos a chave. E a nossa vida vai passando sem sentido. Fazemos tudo automático.
dentro de uma rotina semanal, mensal, anual, tudo do mesmo jeito. Preocupados com o passado. Preocupamos lá com o que passou, com o que o outro fez para nós, com o que nós deixamos de fazer, com a oportunidade que perdemos, e esquecemos de viver o presente. Que é um presente que Deus nos deu, embrulhado num pacotão bem grande, com um laço enorme. Como ele disse, toma, é para você. Por que chama presente? Porque é um presente para nós. É a oportunidade de construirmos o nosso futuro. Então, preocupamos com o passado, preocupamos com o futuro e esquecemos de viver o presente. Preocupamos com o que vai acontecer no amanhã. Sofremos por antecedência e preocupamos com o que passou. Então, vamos viver o presente. Tem que ser bem aproveitado, porque o presente é a construção do nosso futuro. E quem constrói o nosso futuro somos nós mesmos. É através dos nossos atos, dos nossos sentimentos, do nosso aprendizado, que nós vamos construindo o nosso futuro. Viver o hoje esperando e confiando no Pai, que tudo sabe e tudo vê. Esperar o amanhã. Mas se não houver amanhã, porque a gente não sabe, estamos aqui hoje, não sabemos o dia que o Pai vai nos chamar. E se nós não tivermos o amanhã, nós estaremos certos que fizemos o melhor possível para nós e para o nosso próximo. Então nós temos que viver a vida de uma maneira que, se Deus nos chamar, nós estamos prontos para prestar conta, do papel em branco que Ele nos deu. Nós vivemos em uma sociedade ansiosa, consumista e egoísta. Nós vamos criando um estilo de vida que nós não temos tempo nem para Deus. Na correria do dia a dia, é tão estressante, tão corrido, que nós deitamos e esquecemos de orar. Muitas vezes estamos na metade do Pai Nosso e dormimos de tão cansados, de tanta correria que anda a nossa vida. E aí, nós não temos tempo nem para o Pai, nem para a religião que nós escolhemos, que abraçamos, seja ela qual for, ela nos conduz a Deus. E nem para praticar essa religião que nós escolhemos, nós não temos tempo, e nem para ir na nossa casa de oração. A vida vai passando, e nós vamos passando com ela. A velhice não demora a chegar, se nós formos de velho. Se não formos, vamos até antes, E aí, o que é remédio para nós deixamos de lado. O remédio dos nossos males, nós deixamos de lado, que é a nossa religião e a prática dela. É o alimento da nossa alma, o consolo, a esperança, a ponte que nos liga a Deus, a Jesus e à espiritualidade. Então, por que, se nós temos a consciência disso, que nós temos que dar um sentido para a nossa vida, por que nós não vivemos assim? Com equilíbrio, com harmonia, dosando tudo para tudo ter o seu tempo. Porque não é proibido viver as coisas do mundo. Mas o que nós não devemos fazer é deixar que as coisas do mundo vivam por nós. Por que não organizamos o nosso tempo, as nossas emoções, os nossos sentimentos para as boas realizações? Por que deixamos sempre por último e de lado as coisas de Deus? Nós colocamos as coisas materiais em primeiro lugar e deixamos as coisas de Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto e esquecemos. Se somos donos de nós mesmos, onde que está a dificuldade? De nós encontrarmos o tempo para as nossas realizações de sentimento, de amor, de bondade, de caridade, de fraternidade. O tempo está dentro de nós. A conquista é nossa. Nós temos que organizar o nosso dia, o nosso tempo para que possamos trabalhar nas coisas de Deus. A felicidade está ao nosso alcance. Basta semear para colher. Nós podemos ser felizes sim,
Quando nós fazemos o outro feliz, a felicidade bate na nossa porta. E muitas vezes nós deixamos de lado, na correria do nosso dia a dia, as coisas simples da vida. Nós deixamos de ver as pequenas coisas. Nós esquecemos de contemplar o belo, de olhar por uma flor que está desabrochando, de olhar para um passarinho que está ali sentado cantando, de olhar para o verde de uma grama, de olhar para o sol que está nascendo. A correria é tanta. Agora quem está aqui na fazenda tem mais privilégio, né, tia? Aí vê o sol nascer, vê a estrela até melhor, porque não tem a luz da cidade, dá para ver a lua, tudo. Mas nós vamos passando a nossa vida sem contemplar o belo. E contemplar o belo é educar a emoção para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Porque muitos de nós não damos significado às pequenas coisas. Então nós temos que ver nas pequenas coisas um espetáculo. Fazer de cada momento uma vivência mágica. Educar a sensibilidade para entender que as gotas de chuva irrigam as flores e as gotas de lágrimas irrigam a existência. Desvendar as coisas lindas, singelas e ocultas que nos rodeiam. Descobrir o sabor da água, a brisa no rosto, o aroma das flores, o balançar das folhas sobre a orquestra do vento. Enxergar o que as imagens não revelam e perceber o que os sons não traduzem. Ver com os olhos do coração. Aprender a ser rico sem ter grande soma de dinheiro. Ser alegre mesmo sem grandes motivos. Viver suavemente, ainda que sobrecarregado com responsabilidades. Ter um romance com a vida. Fazer poesia com a vida, sem escrever palavras. Abraçar as crianças, admirar as pessoas da terceira idade, ter agradáveis conversas com os amigos, conviver mais com a família. Ler um bom livro, viajar por suas páginas, libertar a criatividade. Ouvir uma boa música, penetrar nos traços de uma pintura, de uma arquitetura, navegar pelas águas da emoção. Nós não deixamos isso acontecer na nossa vida. Nós vamos passando e esquecemos, de contemplar o belo, que é a criação do Pai, é a sua natureza. E aí, nós temos então que parar mais, tirar um tempinho para nós, por uma oração, para ler um bom livro, para apreciar a natureza que está nascendo, crescendo, uma flor. Então, eu proponho a todos vocês que ao sairmos daqui hoje, todos nós, vamos limpar a nossa mala. Não deixar ela transbordando. Vamos limpar ela para que ela possa se encher das coisas de Deus, das coisas boas, que nós vamos conquistando. Vamos ter uma razão para viver. Viver com entusiasmo, com alegria, com força, coragem. Estabelecer metas de correção em nós. Vamos nos melhorar para que nós possamos crescer espiritualmente. E confiar no Pai, pois Ele sabe o que faz na medida que somos merecedores e na medida que nós também agimos. Vamos ser gratos a toda manhã que nasce, seja ela de sol, seja ela de chuva, por estarmos vivos, porque é mais um dia que Deus nos dá na nossa vida para essa oportunidade de crescermos espiritualmente. Vamos agradecer por podermos ver, ouvir, falar, cantar, sorrir. Agradecer por nós podermos andar, caminhar, abraçar a quem amamos, beijar as bochechinhas rosadas de uma criança, de um bebê. Agradecer porque Deus nos deu a oportunidade de sentir o perfume de uma flor, de uma rosa, por exemplo. Pelo dom de ensinar, de servir, de educar, de trabalhar.
Agradecer a todos, de uma maneira ou de outra, que contribuiu e contribui para a nossa evolução espiritual. Porque nós não evoluímos sozinhos. Nós temos a nossa evolução juntos, né? Mas nós caminhamos. Temos os exemplos, temos os ensinamentos, mas a ação é de cada um de nós. Agradecer também a todos que nos dão o ombro amigo quando nós precisamos. Como é bom, na hora que nós estamos tristes, que as lágrimas caem pelo nosso rosto, ter um ombro para chorar. É muito bom ter um amigo, né? Vamos agradecer ao Pai pela bênção do lar. Porque casa, todos nós temos. Cada um tem a sua. De uma maneira ou de outra, seja do jeito que for, cada um tem sua casinha, seu barraco ou a sua mansão. É fácil até construir uma casa de alvenaria, mas lar não é fácil ser construído. Lar é construído com amor, com carinho, com dedicação, com compreensão, perdão, renúncia, amizade. Porque senão nós não vamos construir o nosso lar. Ali dentro daquelas 4 paredes, onde nós vivemos com a nossa família, é que nós temos que exercitar o perdão, exercitar o amor, exercitar a paciência e a renúncia, né? E vamos agradecer então ao Pai por essa família que Ele nos deu, né? A família de sangue e a família de coração, porque todos nós somos irmãos perante o Pai. Porque aquele que é grato, ele é mais feliz e vive melhor. Então, sejamos gratos a Deus. Mesmo que a nossa vida não seja um mar de rosas, porque nós estamos aqui para viver um mar de rosas. Nós estamos aqui para resgatar e pagar as nossas dívidas, né? E melhorar o nosso futuro, o nosso amanhã. Então, mesmo que a nossa vida não seja um mar de rosas, vamos confiar no Pai e aceitar os seus desígnios, que dias melhores virão, né? Com o passar do tempo, nós vamos nos reformando intimamente e aquela paz tão sonhada, né? Nós vamos conquistando pouco a pouco a alegria, a esperança, a confiança no Pai não pode morrer dentro de cada um de nós. Então vamos confiar nele, porque ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A prece que Jesus nos ensinou. Então, vamos aceitar a nossa vida e sejamos felizes. Eu trouxe uma música para completar esse comentário. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente esclarecer mais alguma coisa, mas que todos nós possamos aceitar a nossa vida. Não